Olá, esse é o episódio número 4 do podcast Se Eu Fosse Eu. E eu acabo de notar uma coisa muito interessante. Antes de eu começar a gravar, eu sempre fecho os olhos, respiro profundamente e penso, deixa eu me conectar com quem eu sou de verdade, para que eu consiga falar as coisas que eu quero falar. Não é interessante isso? Que para eu falar de um podcast que fala sobre autenticidade, sobre a gente se encontrar, sobre a gente achar o nosso lugar no mundo, eu começo ele com essa frase mental: deixa eu voltar pra mim, deixa eu ser quem eu sou. Hoje não temos luz do sol durante a gravação, tô gravando durante a madrugada, foi o horário que sobrou para gravar, mas é uma necessidade para mim fazer essas gravações. Faz parte do que eu chamo de autorrealização, aquilo que faz com que eu me mova todos os dias, que eu tenha vontade de progredir, que eu tenha vontade de aprender. Então, vale muito a pena esse esforço de jogar a minha agenda, porque isso faz o meu coração vibrar. E falando em necessidades, o episódio de hoje é exatamente sobre isso. A gente vai falar sobre hierarquia das necessidades. Então, nessa primeira temporada, eu tô tentando fazer com que você reflita sobre si mesmo, sobre que você consiga se olhar com olhos mais amorosos e entender o que você sonha. E nesse episódio a gente vai falar do que você precisa, quais são as bases das suas necessidades, quais são as coisas que você talvez esteja negligenciando e que isso é o fator crucial que vai te fazer ser menos feliz. Porque se a gente não respeita essa hierarquia das necessidades, se a gente não consegue respeitar aquilo que nós precisamos, porque no início, no fundo, nós somos animais, a gente é bicho, a gente tem necessidade, nem tudo é propósito, é autorrealização, é espírito, tem muita coisa que é física, a gente não vai conseguir se sentir bem. E quem estudou isso profundamente foi o Maslow. Ele criou uma teoria que chama Pirâmide de Maslow, que eu tive contato bem no início da minha vida adulta. Então eu era estagiária em uma petroquímica e um dos primeiros treinamentos que nós recebemos nesse programa de estágio era gestão do tempo. E nesse treinamento de gestão do tempo, eu tive acesso a esse conceito. Era muito nessa ideia de como que a gente divide o nosso tempo. Na época eu não entendi ele tão profundamente, mas eu lembro que foi um conceito que colou em mim. Eu não consegui respeitar as minhas necessidades básicas durante muitos anos, eu perdi de vista esse conceito. Mas quando eu fui fazer o meu MBA em marketing pessoal e eu decidi estudar planejamento pessoal, foi esse conceito que me veio na mente. E foi sobre ele que eu me aprofundei e aí desenvolvi a mentoria que hoje eu tenho e as teses que eu fiz no meu MBA, mas foram todas baseadas nesse conceito. Então a gente vai se debruçar sobre hierarquia das necessidades. A hierarquia das necessidades, ela diz que você sempre tem que começar respeitando necessidades básicas, vitais, e aí você vai subindo para necessidades que são mais complexas, que são mais espirituais, que são mais elevadas. São 5 níveis que a gente tem nessa pirâmide. Para quem está assistindo em vídeo, eu vou tentar colocar uma imagenzinha da pirâmide agora nessa parte para que vocês consigam entender o que é a base, né, e o que é o topo. Então, imaginem é um triângulo. Esse triângulo está fatiado em 5 níveis. Na base, que é o que sustenta tudo, eu tenho as minhas necessidades básicas. A segundo nível é segurança. O terceiro nível são necessidades sociais. O quarto nível são necessidades de estima, de afeto. E o quinto nível é a autorrealização, que o meu plano é levar vocês ao longo desses podcasts nesse nível da autorrealização. Mas temos que começar pela base da pirâmide, é onde a gente sempre trabalha primeiro. Esse conceito da hierarquia das necessidades a gente vai levar para nossa vida como um todo. Então você pensa nas suas necessidades como indivíduo, como profissional, como pai, como mãe, como gestor de pessoas, e eu vou tentar correlacionar isso o tempo todo com alguns exemplos que eu busquei. Então, para cada necessidade, eu vou trazer alguns exemplos para você pensar. Tipo, né, talvez eu como profissional eu tô respeitando, mas quando eu vou para casa e eu entro no meu papel de pai, de mãe, de provedor, de marido, de esposa, ou às vezes tem um círculo familiar maior, aí eu não consigo respeitar. Então, eu quero que você faça o tempo todo essa correlação, enquanto você estiver me ouvindo, de como você está respeitando cada nível das suas necessidades. E por que isso é tão importante neste momento da nossa jornada, do nosso podcast.
Porque eu ouvi os meus 3 primeiros podcasts e parece que é tudo muito alinhado, tudo muito bonitinho, mas na verdade a gente tem a vida acontecendo e atropelando a gente. Então, se eu não tenho essa minha hierarquia das necessidades em mente, o tempo inteiro ela sendo auto-observada, não adianta eu ter um sonho lindo, maravilhoso pra mim mesma, eu não vou ter energia pra conseguir realizar os meus sonhos. Então isso aqui também é sobre gestão de energia. Como que eu consigo balancear a minha vida pra que eu tenha espaço dentro de mim pra me autorrealizar. E eu só vou ter espaço pra me autorrealizar se eu respeitar a base da minha pirâmide. A primeira necessidade que a gente vai falar que está na base da pirâmide são necessidades fisiológicas. Sim, isso mesmo. O ano é 2026 e a gente tá falando de comer, de fazer xixi, de respirar, de ter o corpo hidratado. E por que isso é tão importante? É o slogan da maternidade, né? Você tem um bebê, você para de tomar banho, você para de comer, você para de beber líquidos, tem que ter alguém te lembrando de fazer isso. E quando que eu me dei conta que isso era tão diferente em mim? Todas as vezes que eu chamava o meu marido pra me ajudar na madrugada, que o bebê tava chorando, a primeira coisa que ele fazia era ir ao banheiro fazer xixi. Aí depois ele pegava o bebê. Então o bebê chorava por 30 segundos, 1 minuto a mais. Mas ele pegava o bebê bem. Eu pegava o bebê instantaneamente no momento que eu saía da cama e eu ficava em sofrimento durante às vezes 1 hora e meia, que era o tempo que os meus filhos ficavam em amamentação. Olha a discrepância disso. Ele, com 1 minuto, ele resolvia o problema dele, que era uma necessidade básica, ele se respeitava e ficava bem o tempo que ele tivesse que ficar com essa criança no colo. Eu, para não deixar a criança chorando por 1 minuto, ficava muitas vezes 1 hora e meia no ciclo de tortura, sem mudar aquele status, sem pensar em uma necessidade básica. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente em os papéis que a gente assume na nossa vida é: estou respeitando as minhas necessidades básicas? Agora pensem, por exemplo, como que isso aparece no marketing. Existem muitas campanhas, principalmente no indústria de alimentos, que eles tentam fazer essa correlação com uma coisa que te dá alívio. Então, Burger King, eles tiveram por um tempo aquele slogan do mata sua fome. E aí era uma pessoa comendo um volume grande de comida, né? Grande, aquilo te dá satisfação quando tu vê aquela propaganda da pessoa comendo. Necessidade básica, tem uma propaganda muito boa de uma empresa de papel higiênico, que é a Neve, que a pessoa tá terminando de fazer o que ela tem que fazer no banheiro, aí ela vai pegar o papel higiênico e acabou. E aí o mordomo entra com o papel higiênico da marca, e aquilo te dá um alívio quando aquela pessoa traz o papel higiênico. Outras de bebida, né? Então a pessoa tá morrendo de sede, tá suando e entrega aquele copo com a bebida gelada. Toda vez que a gente vê essa imagem, o alívio que a gente tem, a satisfação. Então, isso no neuromarketing, né? De como pega a gente na neurociência, essa satisfação que eu sinto quando eu vejo a propaganda, ela ativa essa área do meu cérebro de eu tenho uma necessidade básica sendo respeitada. E aí vocês pensem, por exemplo, se na tua rotina tu tem momentos onde tu consegue respeitar a tua necessidade básica. Então, ok, eu trabalho, eu consigo fazer pausas intencionais, eu me hidrato, eu tenho as minhas refeições de forma consciente, eu consigo ir ao banheiro com uma frequência adequada. Eu já me vangloriei de não ir ao banheiro durante 8 horas de trabalho, de fazer uma refeição durante o dia e achar que isso é sinônimo de alta performance. Mas na verdade o que eu tava fazendo era acabando com a minha inteligência emocional, porque o meu cérebro reptiliano, a raiz de quem eu sou, a minha necessidade básica, só pensava em ir ao banheiro, sentar e ter uma refeição decente. Então eu achava que eu estava arrasando, mas na verdade a minha inteligência emocional estava sendo reduzida por eu não ter uma necessidade básica atendida. Outra coisa que é interessante a gente pensar em termos de necessidades fisiológicas, necessidades básicas, é respirar. Eu tenho um exercício que eu faço em algumas mentorias, que é coloca a mão na barriga e respira de forma profunda. Enche a tua barriga o máximo que tu conseguir. Faz esse exercício agora. Vamos encher a barriga. Enche de ar. Estou grávida de 7 meses, eu não posso encher tanto a minha, mas você pode encher mais a sua. E agora murcha o máximo que você puder.
Se você fizer isso 3 vezes, todo o teu sistema de ansiedade, acho que é parasimpático o nome, se eu não estou enganada, ele vai se regular. 3 vezes um mecanismo de regulação emocional ao teu alcance, na tua barriga, e a gente não usa. E isso é uma necessidade fisiológica. Respirar, meus jovens, respirar. Então, quando a gente for pensar em bem-estar, em saúde, em eu me sentir feliz, as minhas necessidades fisiológicas estão na base. O segundo nível da pirâmide é necessidades de segurança. Então aqui entra toda vez que a gente se sente ameaçado, toda vez que a gente se sente, por exemplo, instabilidade no emprego, instabilidade no casamento, instabilidade em alguma relação de amizade. Toda vez que a gente sente medo da nossa segurança física, da nossa segurança financeira, dos nossos riscos de saúde. Então, tudo que faz com que eu me sinta seguro, esse ambiente tá no segundo nível das necessidades. E aí, vocês devem ter ouvido casos de violência psicológica, de pessoas que se mantiveram em relacionamentos que eram muito violentos, que colocavam em risco o tempo todo a segurança dela. E aí, quando você pergunta pra pessoa, mas por quê? Por que que você continuou? A resposta da pessoa são necessidades básicas, porque eu não tinha onde morar, eu não tinha o que comer, eu não tinha dinheiro para me manter um dia, então eu morreria sem essa pessoa, eu não conseguiria sair desse relacionamento. Geralmente isso está muito conectado. Então eu aceito abrir mão da minha segurança se eu não tiver as minhas necessidades básicas atendidas. Quem passa fome aceita coisas inacreditáveis, porque é uma necessidade de sobrevivência. Muitas vezes a gente não consegue evitar. A pessoa que consegue, por vontade, né, ultrapassar uma necessidade fisiológica e declinar dela em função de outra coisa, é uma pessoa que ela tem um motor muito grande. Então, esse motor vai ter diferentes razões. Mas se a gente for respeitar a hierarquia das necessidades, as fisiológicas, elas vêm primeiro. Então, insegurança, aqui, por exemplo, a gente pode trazer os exemplos de uma criação violenta. Então, existem pais que dizem, não, mas eu nunca bati. Mas a criança vivia em um ambiente de ameaça, o tempo inteiro achando que ela perderia a segurança física dela, o tempo inteiro achando que ela apanharia, que ela teria a vida dela em risco, porque a criança não entende a dimensão do que ela tá ouvindo, né? Então, se eu cresço em um ambiente onde eu sou ameaçado o tempo todo, a minha base da pirâmide, ela não tá suprida. Pode ser a criança mais gordinha, mas bem alimentada do mundo. Se ela vive sendo ameaçada de que ela vai ser quebrada ao meio, essa criança não vai ter as necessidades básicas dela atendida. E isso reflete depois nesse senso de segurança que ela vai carregar pro resto da vida. Então aqui também entra o ser abandonada, relacionamentos onde o tempo inteiro tu não te sente seguro porque tu acha que a pessoa vai te abandonar. Isso mexe com a tua necessidade de segurança, faz parte de um relacionamento a gente se sentir seguro, a gente sentir que independente do que aconteça, essa pessoa está disposta a estar com a gente, a não nos abandonar. Então isso vai fazendo com que as minhas necessidades não básicas, né, mas as minhas necessidades prioritárias sejam atendidas. Pessoas que estão em risco de saúde, né? O tempo inteiro tem dor crônica. Uma das primeiras coisas que eu resolvi na minha vida foi a minha dor crônica. Eu tenho bruxismo. Então, chegou um momento que eu falei: olha, esse ano é o ano que eu resolvo meu bruxismo, porque não existe mais condição de eu viver com essa dor, eu não consigo realizar coisas, eu não consigo me sentir feliz se eu tiver uma dor crônica. Então, a saúde, essa segurança de vou me sentir bem, ela é muito importante também. Vamos pro marketing, vamos pensar onde que isso mexe com a nossa mente. Seguro de vida, vocês já pensaram nas propagandas de seguro de vida? Tem uma que, acho que a Unimed é isso, cuidar de você, esse é o plano. Então, quando as empresas elas pegam esse viés de saúde, de segurança patrimonial, de quando você se for, os seus filhos vão ter alguma segurança, elas estão mexendo com o lado do nosso cérebro que busca a nossa necessidade de segurança. Então eu tenho um gatilho interno, eu vou comprar esse serviço porque isso vai atender uma demanda interna minha que é muito grande, que é de eu me sentir seguro. Muitas pessoas aceitam situações terríveis na vida por causa de necessidade de segurança. Então, como que eu mudo, né? Uma situação que tá muito ruim. Eu tenho que achar uma outra âncora de segurança, eu tenho que achar alguma coisa que me sustente. Então, se eu tenho um emprego onde eu sinto instabilidade, que o tempo inteiro eu tenho medo
de perder esse emprego, vou dar um exemplo pessoal, eu tive um gestor que ele tinha uma comunicação catastrófica, assim, tudo ele comunicava como se fosse o fim do mundo. E em 2 eventos de uma semana e depois na outra, ele me corrigiu em reuniões de uma forma como se eu fosse terra arrasada. Então, o que eu estava fazendo estava muito ruim. E eu, vocês já devem imaginar, sempre fui uma CDF desgraçada. Então, ser corrigida pra mim era uma coisa que não era muito usual. Então, eu não estava acostumada a ser corrigida publicamente. Isso não era uma coisa que costumava acontecer na minha vida. Eu sempre fui muito CDF. Eu sempre me esforcei muito em fazer as coisas antes, porque eu não queria errar na frente dos outros, né? Então, isso era uma coisa que naquele momento da minha carreira era muito importante. E ele fez isso duas vezes, em 2 reuniões, ele me corrigiu publicamente. Na segunda vez, eu fui pra minha mesa, eu arrumei a minha mesa, eu falei, eu vou ser desligada. Eu falei, é óbvio que não é normal corrigir uma pessoa assim publicamente. Eu nunca fui corrigida, isso nunca tinha acontecido. Então eu arrumei a minha mesa, eu arrumei todas as coisas que eu teria que levar comigo se eu fosse demitida. E eu fui lá ter essa conversa. O ponto aqui não é como eu me senti, mas o ponto foi ter essa conversa, porque a possibilidade de eu estar na mira de um desligamento eu não conseguiria sobreviver, eu não conseguiria mais ter a motivação que eu tinha pro trabalho, eu não conseguiria mais prosseguir aquele dia sem ter essa conversa. Bati na sala dele e falei, chefe, nas 2 últimas semanas aconteceram tais situações e eu estou achando que a minha performance está terrível e que você vai me desligar. Isso é verdade? Ele caiu na gargalhada e disse, Gabriela, entre eu te corrigir em uma tarefa, ele falou, inclusive, te corrigir porque o teu era que estava o melhor feito, era o único que eu conseguia usar como exemplo, os seus colegas não estava feito ainda, e eu te demiti, é um universo paralelo de diferença. E foi muito bom, sabe? Tipo, a conversa foi bem constrangedora, mas ela foi boa, porque ela me deu esse senso, ok, eu não tô em risco, eu posso relaxar. Mas entendam que se eu não tivesse tido a coragem de ter essa conversa, a minha necessidade básica de segurança e estabilidade no meu emprego não seria atendida. Então, é muito importante que a gente identifique o que ameaça a nossa segurança e a gente crie um plano de ação para isso. Então, pensem aí em vocês em termos de segurança. Se você tem filhos, se você tem medo de matar essa criança, vai fazer um curso de primeiros socorros. Porque aí você vai conseguir dizer, ok, se tiver uma situação, eu consigo lidar. Se você tem um relacionamento que você vive sobre ameaças, minha filha tem que cortar esse relacionamento. Não tem o que fazer. Dificilmente uma pessoa que te ameaça o tempo todo vai mudar. Então, nós temos que cortar esse relacionamento. Talvez corta por um tempo, a pessoa reflete, muda, eu não sei. Eu acho que pessoas violentas são muito difíceis de serem alteradas, mas ameaça violenta mexe com as tuas necessidades básicas. Você não vai ser feliz se você vive em um ambiente que você está sendo ameaçada. Resolve isso. Terceira necessidade básica são as sociais. Aqui a gente tem o senso de amor e pertencimento. Eu fiz um workshop semana passada que ele falava sobre o papel do trabalho no bem-estar e eles fizeram uma pesquisa com mais de 10 milhões de pessoas. É uma pesquisa bizarra, né? A quantidade de pessoas. Ela foi desenvolvida por um centro em Portugal. Então eles puxaram isso e foram espalhando, né, os pesquisadores ao redor do mundo, perguntando isso, qual é a tua necessidade básica no trabalho. E no trabalho, essa foi a primeira coisa que apareceu como essa pesquisa, senso de pertencimento. Eu quero saber que se acontecer alguma coisa comigo aqui, as pessoas vão se importar. Eu quero sentir que eu faço parte dessa organização. Eu quero sentir que eu sou importante aqui dentro. E aí aqui entra aceitação, diversidade e inclusão. Eu quero ser aceito do jeito que eu sou. Não caber em uma caixinha. Eu lembro que o meu momento libertador do meu trabalho foi quando eu falei, essa é a Gabriela. Quer trabalhar com a Gabriela? Esse é o pacote. Uma reunião que eu tive como gestor pela primeira vez, eu lembro que eu sentei com ele e falei, chefe, eu choro. Se as coisas estiverem, se eu estiver muito angustiada, eu vou vir na tua sala, eu vou chorar. 5 minutos, tu vai ficar me olhando chorando e aí depois vai passar. Hoje em dia eu não preciso mais chorar, já consegui resolver isso, mas naquela época fazia parte de quem eu era. Eu não conseguia me regular algumas vezes. Então eu entrava na sala do meu chefe, ficava furiosa, chorava, saía de lá pronta para resolver minha vida. E ele aceitava, ele dizia, ok, isso faz parte de quem a Gabriela é. Isso não me diminuía como profissional. Porque ele sabia que era uma explosão emocional, que eu tava lidando com muita coisa naquele momento. Eu tinha muita coisa na minha vida pessoal acontecendo. Então, em alguns momentos, eu precisava descarregar. Eu descarregava e dizia, ok, descarreguei, tô pronta. Vou pra próxima rodada. E olha como isso foi importante naquele momento, porque era esse meu senso de
eu sou querida por ele entende, sabe? Ele não me menospreza porque eu tenho uma fragilidade. Ele tá me ajudando a lidar com uma situação que é muito difícil pra mim. Meu Deus, como foi bom ter aquele gestor naquele momento da minha vida. Outros não entenderiam, ele entendeu. Eu sou muito grata por ele por isso. Porque eu me senti segura no grupo, eu me senti aceita. Eu senti, de certa forma, carinho por aquela pessoa que estava ali me liderando. Aqui vamos pensar em marketing, tá? Quando a gente fala, uma empresa que é genial nisso é a Starbucks. Então, a Starbucks, um dos lemas dela é pertença a qualquer lugar. O que isso quer dizer? Então, qualquer lugar do mundo, tu vai pedir o teu cappuccino de canela, ele vai ter o mesmo sabor. Então, tu vai talvez estar te sentindo sozinha numa viagem, em algum lugar diferente. Quando tu comprar o teu cappuccino de canela, é aquela sensação de eu conheço isso. É um ambiente conhecido. Eu consigo lidar com o que tiver de diferente aqui porque eu tenho esse pertencimento. E é um fenômeno que eu acho muito interessante. Eu e meu marido, a gente adora viajar e observar quem tá viajando. E eu sempre fico chocada que tu pode estar nos lugares com as melhores comidas do mundo. Um dos restaurantes mais cheios sempre vai ser o Subway. Com aqueles sanduíches padrões dele, um pão seco cheio de recheio dentro que tu escolhe. E eu acredito profundamente que isso é pelo senso de pertencimento. As pessoas se sentem em casa, né? Se sentem acolhidas quando comem alguma coisa que são acostumadas a comer. Isso é muito interessante. O quarto nível da nossa pirâmide é estima. Estima eu comigo mesma, o quanto que eu acredito que eu tenho de valor. É reconhecimento, é prestígio, é autoconfiança, é eu sentir que eu sou útil. O senso de estima é um dos exemplos que eu mais dou no meu Instagram. Então, os meus meninos, eles cozinham desde que eles têm 1 ano. Eles conseguiram ficar de pé na torre de aprendizagem, eles começaram a cozinhar, a quebrar ovo, a picar folhinha, a usar faca infantil, a tirar talinho de alguma coisa, eles sempre fizeram. E eu faço questão de, no final da atividade, eles falarem eu que fiz. Não interessa que a atividade que eles fizeram foi mais bagunça do que a receita por si. Mas eu quero construir senso de estima neles. Eu sou capaz de realizar coisas. Eu sou capaz de ser útil para essa família. Eu tenho um espaço aqui dentro onde eu sou importante, eu sou reconhecido pelo que eu faço. A gente sempre comenta muito isso no café da manhã. Esse bolo que você tá comendo foi o Teodoro que fez. Esse ovo que você tá comendo foi o Bento que fez. E eles ficam parecendo um pavão. Eles são parte da família. Eles têm reconhecimento. Eles têm prestígio. Eles ficam autoconfiantes que eles conseguem fazer. Eu tenho até um problema de autoconfiança, porque eu acho que os meus ultrapassam, né? Então, aqui a estima, ela é garantida através do que eu penso sobre mim mesmo e também do que eu ouço dos outros. É muito difícil eu estar dentro de relacionamentos, de um trabalho, onde eu não enxergue que eu tenho prestígio, reconhecimento. E isso não quer dizer financeiro, isso não quer dizer monetário. Isso quer dizer eu sou reconhecida pelo meu papel aqui dentro. Eu sou reconhecida como parte dessa engrenagem. Teve uma história muito interessante que eu ouvi nesse workshop do trabalho que eu fiz, que eles contam que eles fizeram uma pesquisa numa universidade com os jovens que vinham do interior e que tinham mais sucesso na sua jornada acadêmica, que é aquele que não desiste. Eu lembro que na minha faculdade, 50% da galera que vinha do interior desistia e voltava para casa. É muito difícil a transição de sair do interior e estudar num lugar completamente diferente. E aí, nessa pesquisa, o mais surpreendente é que eles descobriram que era a senhora que tirava fotocópia, que era o fator de união desse grupo. Porque a senhora que fazia xerox para eles, que fazia as fotocópias, ela tinha esse perfil maternal. Então, toda vez que eles iam tirar a fotocópia, ela conversava com eles, perguntava como eles estavam se sentindo, ela dava conselho, ela tratava eles com carinho, ela ajudava eles a lidarem com os dilemas. Então, imaginem que esse papel dela, ela não é importante por causa da fotocópia, ela é importante porque ela tem um papel dentro daquela organização que é muito maior do que tirar fotocópias. No final da pesquisa, eles fizeram um reconhecimento para ela, mostraram a pesquisa que ela era o fator que fazia com que os alunos não desistissem
e ela ganhou bastante prestígio, né, sobre o que ela estava fazendo. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Quantas vezes a gente perde de reconhecer a pessoa pelo que ela é realmente, né? Pelo fator diferencial dela no trabalho, a gente fica querendo só achar coisas técnicas. Às vezes, tecnicamente, na tua empresa, tu não vai ser uma pessoa que tem altas habilidades, que vai se destacar, mas às vezes o teu papel é de ser rocha naquele lugar que tu tá, é tu fazer a cola. Tem pessoas que a gente sabe que construíram uma era dentro dos lugares que a gente vai, e aquela pessoa faz muita diferença. Isso é sentir estimado, isso é sentir que tu tem prestígio. Não quer dizer que é financeiro, que é do teu cargo, que é o nome, mas é tu ser reconhecido pelo quem tu é, ser reconhecido pelas coisas que tu faz diferença. Vamos pensar em marketing. A Apple, o slogan dela é pense diferente. Não tá ligado à tecnologia, não tá ligado a status por estar com a Apple, mas o fato de eu ter esses dispositivos me coloca em um grupo de prestígio onde eu sou uma pessoa que pensa diferente do normal. Eu sou mais moderno, sou mais disruptivo, eu consigo fazer as coisas de uma forma diferente do que era feito antes. Então eu entro nesse senso de eu tenho um Apple, eu tenho estima pelo que eu represento. Olha que interessante. E o quinto nível, que é o que nós todos queremos, é autorrealização. O quinto nível, que é o topo da pirâmide, pensem lá naquele último triângulozinho da pirâmide, ele é desenvolvimento pessoal, autonomia, criatividade, resolução de problemas sem preconceito. É onde a gente sonha estar. Mas vocês entendem que se eu não respeito os outros 4 níveis da pirâmide, eu nunca vou me sentir autorrealizada? É por isso que tantas pessoas que trabalham no emprego dos sonhos têm burnout. É por isso que tantas pessoas que trabalham com aquilo que sempre desejaram, ou que têm um filho que foi tão sonhado, que foi tão amado, têm burnout materno. Porque eu não vou conseguir me autorrealizar se eu não tenho tempo de ir ao banheiro fazer xixi. Não existe um emprego dos sonhos se esse emprego não te deixa tomar água. Não existe um casamento dos sonhos se tu te sente ameaçada dia sim, dia não. A pessoa pode ter todas as outras coisas mais perfeitas possíveis, inimagináveis, que atende todo o ranking das boas práticas de um relacionamento. Se ela te ameaçar, se tu não te sentir segura junto com essa pessoa, tu nunca vai conseguir te sentir feliz. Tu nunca vai sentir autorrealização, tu não vai chegar no topo da pirâmide. Então, por isso, meus queridos, que eu queria tanto falar de hierarquia das necessidades para vocês, porque talvez você esteja querendo se demitir, largar o seu relacionamento, falar que a maternidade é a pior coisa do mundo, mas o que você está precisando é dormir, comer direito, pegar um pouco de sol e fazer xixi na hora que você tem que fazer e não ficar segurando. Eu quero muito que vocês pensem sobre isso. O exercício dessa semana, ele é mais reflexivo. Ele não é tanto um exercício de vocês fazerem listinha, mas eu quero que vocês pensem realmente sobre a hierarquia das necessidades, aonde que vocês não estão se respeitando. Porque só sentiremos autorrealização e sentiremos que a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo a pessoa certa, e sentiremos felicidade plena e contentamento e tudo isso que a gente quer sentir se as nossas necessidades estiverem sendo atendidas da base para o topo. Então, você vai fazer isso durante essa semana, você vai se refletir em todos os papéis que você atende, se você está respeitando as suas necessidades básicas. Se você quiser escrever, você sabe que eu sempre recomendo, tipo, minha Nossa Senhora de Aparecida, descobri que eu faço xixi uma vez ao dia e é por isso que eu não consigo me sentir satisfeita. Ou então descobri que meu marido tem hábito de fazer piadinhas que vai me trocar por 2 mais jovens. Isso faz com que eu mexa no meu senso de segurança e por isso que eu não me sinto realizada. Então a gente vai começar a se observar quais são. Lembra das iscas que eu falei nos outros episódios? O que é aquela armadilha que eu caio e que eu acabo não respeitando as minhas necessidades mais prioritárias? É muito interessante, não é? Meu Deus. Eu queria ter entendido isso nesse nível de profundidade quando eu conheci essa teoria. Mas por favor, por favor, por favor, pensem sobre isso. É muito, muito, muito importante. Porque se vocês conseguirem olhar as necessidades básicas de vocês,
A vida, ela é mais feliz onde quer que você esteja. Olha que importante isso. Não existe um propósito perfeito se ele não respeitar as suas necessidades básicas, tuas necessidades mais primordiais. Você só vai se sentir autorrealizado se você respeitar isso. Isso é muito importante que você entenda. Pense sobre isso. Me conta aqui embaixo ou me manda um direct. Vai ter um espaço para você comentar. Isso, meus queridos, é planejamento estratégico pessoal. Muito obrigada por ficar aqui comigo. Te vejo na próxima semana. E não esquece de comentar, curtir, me dar feedback. Eu ainda estou aprendendo como fazer isso, tá bom? Beijo!